Olá, terceiro ano, atividade de língua portuguesa é no livro APES, páginas 36 a 40. Continuamos falando sobre o gênero textual História em versos. Na página 36 e 37 é apenas para leitura, tá? Na página 36 você vai fazer a leitura deste texto em imagens, que fala sobre a bruxinha atrapalhada, que é um texto da autora Eva Furnari. Na página 37, você vai apenas refletir um pouquinho sobre essas questões aqui. Vocês se lembram daquela história que a gente, da orquestra de sapos que resolveram cantar e a aranha queria dormir? Lembra que a gente fez atividade sobre ela já? Então, aqui tem umas questões para você refletir. Ou seja, os sapos cantavam até tarde. Tem aqui a história para você reler uma estrofe só. Os sapos cantam até tarde. Alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo. Vamos, parem de cantar. Então, a Dona Aranha, ela reclamou que precisava dormir, mas os sapos estavam fazendo festa. Então, pare para pensar. Essas perguntas aqui é para você pensar. O que deve ser feito quando o barulho incomoda alguém? É importante ter um horário certo para fazer festas por causa do barulho, para não incomodar quem precisa dormir? Então, é uma atividade para você pensar. Essa parte não precisa fazer, era para ser uma atividade em sala de aula. E então você pode vir para a página 38, 39, que também é apenas para leitura. Na página 38, ele fala sobre outros tipos de canções, né? Ou seja, que costumam ter, ou seja, regional. Aí aqui tem várias regiões do Brasil e aqui tem algumas canções. Por exemplo, uma que é cantada em Rondônia, outra que é de Mato Grosso, outra da Paraíba, outra de Minas Gerais e outra de Santa Catarina. Se vocês quiserem pesquisar no site do YouTube Palavra Cantada, tem cada uma dessas musiquinhas aqui, tá? Eu vou compartilhar com vocês uma no grupo de WhatsApp, tá certo? Para vocês conhecerem a canção, essa daqui, Assim Cantam os Passarinhos, da Paraíba, que é do nosso Nordeste. Na página 39 ainda, essa parte aqui é uma atividade para ser feita em sala de aula. Então, vocês não vão precisar fazer, porém, é uma atividade que fala sobre sinais de pontuação, ou seja, tem as frases e vocês iriam ler. Vocês podem fazer isso em casa, né? Dona Aranha falando muito brava, vamos, parem de cantar. Os sapos perguntando para Dona Aranha, não vê que estamos em festa? E a outra situação, que é os sapos respondendo a Dona Aranha, já montamos toda a orquestra. Então, dependendo do sinal de pontuação, muda o tom de voz. Se é exclamação, se é um ponto de interrogação ou se é um ponto final. Na página 40 é a página que vocês vão responder, tá? É a única página que vocês vão precisar responder de fato. Na questão 2 é uma atividade para ser feita em sala de aula. Porém, eu vou apenas ler para vocês. É para vocês perceberem, prestarem atenção, entenderem o que é frase e como muda de acordo com o sinal de pontuação que a gente usa. Primeiro, toda frase precisa ser escrita, precisa começar com letra maiúscula. Ou seja, a primeira letra aqui, de dona, né? No caso, Dona Minhoca não quer saber de fofoca. Então, a letra D tem que vir maiúscula. Toda frase começa com letra maiúscula. E toda frase precisa ter um ponto. Seja um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, enfim, mas precisa ter um ponto. Além disso, as frases, uma frase, por exemplo, ela pode ter só uma palavra. Como, por exemplo, aqui, nossa, coitada. Isso é uma frase, só que só tem uma palavra. Além disso, ela tem uma intenção. Então, e tem sempre um sinal de pontuação da escrita. Lá no final. E sempre vai comunicar alguma coisa. Então, quando eu falo, nossa, eu comuniquei, né? Ou seja, alguma coisa que eu me espantei, né, que eu admirei, ou então posso falar, nossa, então você só de eu falar, mesmo sendo uma única palavra, eu já lhe comuniquei, já tem sentido para você. Então, ou ela pode ser também um conjunto de palavras organizadas, ou seja, aqui é um conjuntinho de palavras, aqui é um conjuntinho de palavras, tem várias palavras, né? Então, a frase, ela tem um sentido, começa sempre com letra maiúscula, termina sempre com um ponto e ela sempre tem um sentido, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos a mesma frase escrita 3 vezes, só que de maneira diferente.
aliás, iguais, porém o sentido é diferente porque tem um sinal de pontuação, então vai mudar a entonação. Por exemplo, Dona Minhoca não quer saber de fofoca. Segunda situação, Dona Minhoca não quer saber de fofoca? E com exclamação, Dona Minhoca não quer saber de fofoca. Então, ó, é uma exclamação, muda. Aqui na letra D, E e F também, muda apenas a expressão, o tom, né? Tem um ponto final, é uma afirmativa, não adianta tentar. Questão E, não adianta tentar? Então, é uma pergunta, não adianta tentar. E na letra F é uma exclamação, não adianta tentar. Então, assim, é uma exclamação, já muda o tom. Na questão 3, você vai fazer a leitura. Olha as expressões, viu só? Uma frase de uma palavra só. Nossa. B, coitada. Olha, tá vendo o som? Olha a entonação, é uma exclamação. Olha a interrogaçãozinha aqui no final. Que barulho é esse? Ou seja, uma pergunta e uma afirmação. O show segue a noite inteira. Então, você vai fazer a leitura dessas frases e depois dizer o que há em comum entre elas. Você vai responder aqui. Inclusive, já respondi, né, quando eu estava explicando aqui, nessa parte. Na questão 4, você vai marcar um X sobre algumas coisas que é verdade, sobre as frases, sobre o que é uma frase, sobre o que uma frase significa. Então, frase é um conjunto de palavras misturadas? Se você achar que sim, marca um X. Se não, você não marca. Frase pode ser uma palavra só. Você acha? Tem uma intenção. Não pode ser uma só palavra. Tem sempre pontuação na escrita. Tem sentido, comunica ideia. É um conjunto de palavras organizadas. Então, você vai marcar um X de acordo com as características, ou seja, as afirmações que ajudam a explicar o que significa a palavra frase, tá certo? E na questão 5, você vai escrever no caderno uma resposta para o que é frase. Você vai dizer, frase é, né? Você vai dizer com suas palavras o que é uma frase, tá certo? Por hoje é só, meus amores. Um beijo e até a próxima aula.